O certo é que tudo sobe e cai por causa de uma liderança. Ou, melhor dizendo, por causa da liderança. Aí está o exemplo do momento que estamos vivendo hoje, nesta data. Assim sendo, eu gostaria de que a exiguidade de tempo não fosse o meu principal obstáculo, o meu principal óbice nessa tarde. Mas, mesmo assim, espero voltar em tempo, em outra oportunidade, para dar prosseguimento àquilo que inicio hoje, que são algumas apreciações a propósito da liderança, do líder, e incluindo-se aí as leis que regem o seu trabalho, a influência, o respeito, a intuição, enfim, a oportunidade. Mas, senhor presidente, senhores deputados, não podemos solucionar nossos problemas com o mesmo modo de pensar que os criou. Essa máxima de Einstein, aplicada à ciência de que foi iluminar, lembra-nos de plano que a macrofísica de Newton não se compadece com a microfísica de Max Planck, e que são incomensuráveis justamente por terem sido criadas a partir de dois modos de pensamentos distintos. Esse jargão filosófico-científico são dois paradigmas irreconciliáveis. As leis da termodinâmica, é sabido, nada devem ao princípio da incerteza. Ainda depreende-se do aforismo einsteiniano ao aplicá-la à sociologia contemporânea no que tange às maneiras sociais de chefiar, de liderar, que a neoliderança dos novos tempos é revolucionária. Tudo isso, ao menos, é o que nos declama o livro Liderança para uma Nova Era. Conforme o trabalho revolucionário, é que, segundo a moderna teoria holística dos sistemas, modelo primaz da reorganização transglobal do planeta, quando uma parte do arcabouço sistêmico muda, o todo também o faz. O que nos leva a retornar ao papel do líder como estuário dos anseios dos liderados e remete-se à obra As 21 Leis Irrefutáveis que devem observar os líderes. Acontece que, ao revés das duas físicas, ambos escritos em alguns encontros se perfazem. É exemplar disso a articulação entre a generalidade do holístico daquele e a especialidade da sexta lei deste. A lei da base sólida, que se define em ser a confiança, o fundamento da liderança, em que, para conquistar a confiança, o líder precisa ser um modelo das virtudes de competência, coerência e caráter. O problema é que, sem o holístico, as três virtudes não chegaram para que a confiança se conquiste, muito menos para fundamentá-la. São apenas corolários, embora condições ao bom líder, de um teorema maior que reza resultar a liderança e interesse entre o líder e liderados, em que o líder é a verdade, lidera a verdade. Por isso, repita-se, ou o líder é o estuário dos anseios liderados, ou não é. Pode ser ditador, mas líder não. Os brasileiros sabemos, nós brasileiros sabemos a que conduzem as ditaduras, incluída aí as do voto de cabresto, pseudo-chefes de terror e pseudo-chefias, e medo não lídimas lideranças de interesse e apreço. Levam o subdesenvolvimento, a miséria, a fome e a vergonhosa disseminação dos famigerados ou os bolsões de pobreza que a literatura alheia, especializada ou se especializa para dizer o tanto que remói. Assim sendo, senhor presidente, o problema do Brasil literalmente é saber liderar. As lideranças são responsáveis, se não pelo surgimento de certo, pela crônica manutenção do contingente de criaturas desfibradas que campeiam por todo o país e que compõem a pobreza escondida a partir de aproximadamente 100 quilômetros do centro das grandes cidades, como bem se diz e como se vê em relação à violência que aí está. Aí não podem surgir lideranças lídimas, porque ante a embocadura
desejos existem ou hipóteses mais otimistas, os apetites hibernam. Como congregar aspirações ocultas, senhores? Como liderar ante um diálogo de surdos é um verdadeiro desastre? Ora, a solução para a tragédia brasileira, arraigada há séculos nos valores da elite, passa pela metamorfose das lideranças tradicionais, a rigor dissimuladas, e exige que se apresente o campo para que imperem as verdadeiras lideranças, aquelas que brotam da alma, necessariamente, portanto... Conclua, nobre deputado. Senhor presidente, só a elite pode fazer como fez há séculos a sociedade do leste europeu, em significativo gesto seminal que deu origem ao chamado Primeiro Mundo. Viver com dezenas ou mais de empregados escravos a preço vil, em forma de reféns, e até outros que não vivem, respirar cercado de miséria, não dá qualidade de vida a ninguém, porque o escutar que o fosso social impede é a maior riqueza da vida do planeta. No século XXI, ou se compreende e criam-se condições neolideranças e desenvolvemos o país real, ou então acabaremos de uma vez. Passamos de líder a subregional, a líder subregional e a periferia de região. Enfim, o melancólico pode vir a ser o preço de não merecer ante o exposto. Conclua. Concedo a palavra ao nobre deputado Gonzaga Patriota. Que justa e extremamente oportuna. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, no período destinado ao grande expediente, nobre deputado Ariston Andrade, do PFL da Bahia. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos para a sua oração. Tá. São 14. Não, bota 12h30. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa falada, escrita e